Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Algumas pessoas, como vocês sabem, às vezes eu até fixo alguns tipos de comentários aqui para vocês verem um pouco, né? Ou virem um pouco. Belo, saudade, Belo. Um pouquinho do que eu enfrento pelas interpretações das pessoas. E uma das perguntas que os web crentes me fazem, uma das perguntas que web crentes, quando eu expresso web crentes ou reformodinhas, eu falo de gente que vive de simplesmente tretar na internet, né? Gente que quer te ensinar só porque tem um Instagram ou porque tem uma página no Facebook. E uma das perguntas que me fizeram é: pastor, qual a motivação do Consolidando? Ou seja, por que que você fez um curso online? E eu fiquei pensando aquilo. E a pessoa pensou que era simplesmente por orgulho, para mostrar conhecimento, por causa de dinheiro. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu enxergo que nós temos que evitar estudar sozinhos. Se você puder comentar aí, ó, evite estudar sozinho. Pode comentar? Evite estudar sozinho. Eu quero aqui fazer uma live bem objetiva, te chamando, claro, para você vir estudar com a gente no Consolidando Meu Ministério, ok? Existem os pregadores da internet e existem os pregadores da net, ok? Existem os pregadores da internet e existem os pregadores na internet, ok? Eu e outros contemporâneos não somos frutos da internet, tá? O Belo, que está aqui na nossa live, eu, Tiago Rosas, Gutierrez Fernandes, César Moisés e outros, não somos fruto da internet. Nós tivemos o ministério desenvolvido em círculo de oração, escola dominical, servindo nossa igreja local. Só que aí as próprias pessoas pegaram nossos vídeos, colocaram na internet, ok? Eu mesmo, quando eu abri o meu canal, já tinha muitos e muitos vídeos meus na internet. Pregações que muitas aplicações delas eu não faria hoje. Mas quando eu vi muita gente usando vídeos meus, eu falei, rapaz, eu também vou abrir um canal no YouTube. Então, ó, evite estudar sozinho. Por quê? Em primeiro lugar, estude com alguns. Por isso que na nossa plataforma Consolidando Meu Ministério, os alunos são levados para um grupo de Telegram, WhatsApp e uma comunidade no Facebook. Você pode estar nos três ou você pode escolher um dos três. Nós temos essas plataformas de interatividade entre alunos, ok? Em primeiro lugar, você vê na Bíblia Sagrada que nós temos que estudar com alguns. Salmo 119, verso 79. O salmista disse: voltem-se para mim os que temem a Deus e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Perceba que no Salmo 119, verso 79, o salmista está dizendo quem ele quer perto dele. Voltem para mim os que temem a Deus e aqueles que conhecem os testemunhos de Deus, aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que quando Davi estava sendo perseguido, 1 Samuel 19, 18, Davi veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e foram para onde? Para a casa dos profetas, que é a escola de profetas. 2 Reis, capítulo 2, versículo 6. Perdão, 1 Samuel 19, 18. Você percebe que o lugar de escape, Samuel leva Davi para o local de escape. E o local de escape de Davi, enquanto fugia de Esaú, foi a escola dos profetas. 1 Samuel 19, 18. Escola de profetas essa que foi aberta por Samuel, continuada por Elias e depois continuada pelo profeta Eliseu. Então, irmãos, vocês precisam dedicar-se a estudar com alguém. Vocês precisam se dedicar a estudar com alguém. Ficaram na casa dos profetas. Irmão, a casa dos profetas, ou seja, a casa dos profetas era um local de estudo das escrituras.
Não há local melhor de se proteger, proteger a sua fé, proteger a sua alma dos enganos dessa geração com grupos de estudos. Porém, se vocês fazem grupos de estudos sem ter pessoas preparadas para ensinar, nós só teremos aglomerados de ignorantes, ok? Aglomerados de ignorantes. Eu estou dando aula aqui, o irmão está comentando aí sobre ar-condicionado. O irmão comenta assim, só no ar-condicionado. O irmão deve estar no calor aí, né, irmão? Para não prestar atenção na aula e focar em ar-condicionado. A gente percebe na Bíblia Sagrada também, Salmo 122, 1. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que tinha na casa do Senhor? A instrução da palavra. Um dos motivos para a gente congregar é isso, aprendermos uns com os outros. Neemias, capítulo 8, versículo 2, foi a base da aula de ontem. Esdras assumiu um púlpito de madeira para abrir a lei e explanar a lei diante das pessoas. E as pessoas ficaram ouvindo Esdras falar desde quando amanheceu até o meio-dia. É brincadeira isso, gente? Olha o tempo que as pessoas se dedicaram e todos aprenderam juntos. E a Bíblia Sagrada diz que eram homens, mulheres e crianças aprendendo as Escrituras Sagradas. Venha para o Consolidando, o link está lá na bio do meu Instagram. Você vai fazer parte de grupos de estudos, onde os alunos interagem, os alunos fazem uma variação de comentários, temas e estudos bíblicos. Olha o que Lucas diz no capítulo 1. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós, que eram ao mesmo tempo o cumprimento de profecias das Escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhos oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Aí Lucas diz, investiguei cuidadosamente esses relatos, me inteirei da história desde o princípio e decidi escrever tudo isso ao Senhor, honrado Teófilo, para que não haja dúvida a respeito da confiabilidade de tudo que lhe foi ensinado. Lucas está dizendo que o Evangelho, segundo escreveu Lucas e Atos, que é um volume só, foi escritos através de informação, grupos de irmãos que se reuniam e relatavam as verdades do Evangelho. Lucas faz essa pesquisa lá em Lucas 1. Mas sabe quando é que Lucas entra para o ministério? Lá em Lucas 16:10. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Versículo 4 de Atos 16. Quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos. Você percebe que Lucas se enquadra, se coloca dentro da obra missionária lá em Atos 16. Por quê? Porque antes ele escrevia assim, eles foram, os apóstolos viram, os apóstolos sentiram, subiram, desceram. Mas a partir do capítulo 16, muda a conjugação. Ele diz assim, nós estivemos, nós fomos, nós subimos. Então você percebe que Lucas entra no ministério, se estabelece no ministério com os irmãos. Para quê? Para ficar mais perto de quem poderia dar instrução. E, último lugar, você precisa aprender a estudar com alguém. Ou seja, essas duas lições é para você evitar estudar sozinho. Estude com alguém. Gênesis 18:19, Deus disse que escolheu Abraão para ensinar os seus filhos a obedecerem os mandamentos do Senhor. E isso faria com que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Primeiro, estude com alguns. Segundo, estude com alguém. Comenta isso, gente. Comenta da aula, por favor. Você lê que nós temos que estudar com alguém. Êxodo 17:14. Disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. O que o Senhor está falando aqui? Deus está dizendo a Moisés
que ensine Josué através de um livro escrito pelo próprio Moisés. Estude com alguém. E quando você chega em Josué capítulo 1, você percebe que Deus manda Josué meditar nas Escrituras, Deus manda Josué praticar as Escrituras. E quando você chega em Josué capítulo 8, a Bíblia diz que Josué escreveu a lei de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, Moisés falando. E não deixem de ensiná-la aos seus filhos. Ou seja, os filhos aprendiam com os pais dentro de casa. É o que eu estou fazendo com o Eliseu Filho. Acabei de postar um vídeo. Lucas 2,46. Lucas 2,46. Jesus estava no templo, no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Por isso que você entende, Jesus, o próprio Jesus estudando com alguns. Jesus aprendendo, pois ele era criança, e a Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a humanidade, pois ele sempre foi Deus. Mas aqui você percebe que Jesus começa no versículo 46, estudando com alguns, e quando você chega em Lucas 2,47, a Bíblia diz que as pessoas estavam admiradas com a inteligência de Jesus e com as respostas que Jesus dava. Ou seja, estudava com alguns e agora são as pessoas que já começam a aprender com Jesus. Para de fazer perguntas, gente. Entra na live, eu já estou dando aula, foca na aula, gente. Atos capítulo 8, versículo 26. A Bíblia diz que um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta, vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém. E ele foi. No caminho ele encontrou um homem administrador dos tesouros de Candace. E a Bíblia diz que esse homem, retornando para casa, estava lendo o livro do profeta Isaías, Atos 8, a partir do 26. E enquanto ele lia o livro do profeta Isaías, o Espírito falou a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. A intimidade de Filipe com a voz de Deus é extraordinária, pois ele consegue separar a voz do anjo da voz do Espírito. E aí, irmão, ele se aproxima do camarada que estava lendo o profeta Isaías e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Aí o rapaz perguntou para Filipe: como eu vou compreender se ninguém me explica? Então, comenta aí, gente. Atos 8, 26. Pessoal, em vez de mandar eu tirar os comentários, você digita o que eu peço. Digita aí, ó. Atos 8, 26. Aí, ele pergunta para Filipe: como eu vou compreender se ninguém me explicar? O Joel é novo convertido e está lendo Apocalipse sem ninguém explicar. É complicado, tá, meu irmão? É complicado. Tem que ter mais um pouquinho de humildade para aprender com alguém. E aí, Filipe correu para a carruagem, ouviu que ele lia o profeta, perguntou o que ele estava lendo, e de repente Filipe começou a explicar o texto a partir da vida de Jesus. Isso é maravilhoso. Quando ele acabou de explicar o texto, o camarada disse: eu quero ser batizado. E foi batizado na mesma hora. O cabra que era rico, o camarada que estava numa carruagem, deu carona para um homem de Deus, e esse homem de Deus lhe explicou as Escrituras. 2 Timóteo 3,14. Comenta, escreve. 2 Timóteo 3,14. Olha o que Paulo diz a Timóteo: tu permanece no ensino que você recebeu. Ele aprendeu de alguém. E sobre esses ensinos você tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. O texto está dizendo o seguinte, que Timóteo, ele aprendeu com alguém. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Porque desde a infância você sabe as sagradas letras que têm o poder de te tornar sábio para a salvação. Paulo está dizendo que Timóteo aprendeu com ele
e aprendeu com a mãe e com a avó desde a infância. 2 Timóteo 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras que você ouviu de mim. Timóteo aprendeu com alguém. Timóteo aprendeu com alguns. 2 Timóteo 2,2. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem aos outros. É brincadeira? O que você aprendeu comigo, passa para alguém para que essas pessoas passem a outros. Ah, irmão, esse é o meu propósito no Consolidando Meu Ministério. Eu passar para você e você passar para alguém. Confia o que eu te ensinei a homens fiéis, 2 Timóteo 2,2, para que esses homens fiéis, com o que você aprendeu, passem para outros o que você aprendeu. É brincadeira? O conhecimento compartilhado. Então, irmãos, eu queria falar para vocês, último lugar, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Comenta. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Como é que você abre Apocalipse 1? Qual é a primeira leitura que você tem de Apocalipse 1? Apocalipse 1. Tá assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João. Aí no versículo 2 diz assim: revela a palavra de Deus que foi testificada, testemunho de Jesus. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Então perceba a transmissão da revelação bíblica. O pai passou a revelação ao filho, o filho passou a revelação ao anjo, o anjo passou a revelação a João e João passou a revelação às igrejas. Revelação compartilhada. É para isso que eu te chamo no Consolidado. Ok? O pai passou a revelação ao filho, o filho passou a revelação ao anjo, o anjo passou a revelação a João e João passou a revelação à igreja. Apocalipse 10:10. João diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo, comi, uma simbologia da assimilação das escrituras. Na minha boca era doce como mel. Quando você começa a estudar, você acha uma maravilha. Mas quando você começa a digerir o que você estudou, ficou amargo no ventre. Aí quando ficou amargo no ventre, ô irmão Éder, aqui não é live de fofoca, irmão. Se você quiser, vai lá para o Instagram do Fuxico Gospel. Quando ficou amargo no ventre, diz o texto que o anjo disse a João: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, quando João está sentindo o sabor da palavra, o anjo está de boa. Mas quando o alimento dói no estômago dele, é quando ele sente a responsabilidade ministerial. Aí quando ele sente a dor, o anjo diz assim: vai e profetiza a muitas nações. Você sabia que o metodismo nasceu num clube dos santos? John Wesley, com seus irmãos, montou um grupinho para estudar as escrituras. Vem para o Consolidando. Escute o que eu vou lhe dizer. Primeiro, cuidado com os falsos ensinos. Segundo, quem não aprende com a verdade se engana com a mentira. Vamos estudar? Eu vou esperar você entrar no link lá na bio do meu Instagram para eu gerar em você essa dor no estômago. Para começar as aulas e a gente fazer a obra de Deus juntos nessa nação. Assim foi a aula de hoje. Deus abençoe. Cuidado com os ensinos do Caio Fábio.